Irmãos, eu preparei essa mensagem. Por quê? Você vai nessas lojinhas de quinquilharias, gospel, etc. Tem um anjinho lá, azulzinho. Tem um anjinho cor-de-rosa, um anjinho branco. E muita gente fala de anjo. Mas o que é um anjo? Quando você ouvir alguém falar de anjo, nessa noite você vai aprender o que é um anjo, para que serve o anjo, quem fez o anjo. Então, para começar, anjos são seres espirituais e pessoais criados por Deus. Quem criou o anjo? Foi o próprio Deus. Ele é dotado, o anjo é dotado de capacidade moral e intelectual. Eita! A Bíblia, ela não diz de forma detalhada como são os anjos, mas indica que eles são seres invisíveis que eventualmente podem se manifestar de forma visível. O anjo, ele pode se manifestar de forma visível. Nós temos várias passagens na Bíblia que os anjos se manifestaram. Tudo isso para cumprir o plano de redenção de Deus para a minha vida e para a tua vida. Você pode ser livrado da morte através de um anjo de Deus. Você pode, irmão, Deus pode usar anjos para trabalhar a meu favor e a teu favor. A palavra anjo significa mensageiro. O anjo, ele é um mensageiro de Deus. Águelos, do grego. Malak, do hebraico. Águelos. Aí nós vamos entender que existem dois ramos de anjos. Anjos do bem e anjos do mal. Os anjos, eles são mensageiros aos humanos. E tem um outro termo grego que se refere a espíritos, que é pneumata. Espíritos. Essa palavra designa anjos, principalmente anjos caídos, na expressão espíritos imundos. Então, por que você tem que tomar muito cuidado? Porque às vezes a Bíblia diz que nos últimos dias iriam se levantar homens com aparência de anjos de Deus, mas que seriam anjos do mal. Iriam levantar falsos cristos. Iriam se levantar situações para enganar os escolhidos. Se você está aqui na igreja ouvindo a palavra de Deus, você quer se batizar, você quer estar na presença de Deus, você é um escolhido de Deus, o inimigo vai fazer de tudo para tirar você dessa presença. E ele vai usar o quê? A tua mente, o teu coração enganoso, para achar que aquilo vem de Deus. Por isso que é muito importante nós termos o discernimento de espírito. Porque com o discernimento de espírito, você consegue discernir se vem de Deus ou não. Então vamos lá, Mateus 12, 43. Vamos ler alguns versículos agora. Vamos primeiro, Mateus 12, 43. Estou falando primeiro sobre os anjos imundos. Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando descanso, mas não encontra onde repousar.
Então diz, 44, voltarei para a minha casa, de onde saí, e retornando encontro a casa desocupada, varrida e arrumada. 45, por favor. Diante disso, vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando passam a morar ali. E o estado final daquela pessoa torna-se pior que o primeiro. Assim também ocorrerá com esta geração mal. É isso, ó. A Bíblia diz o seguinte: que esse espírito imundo, que pode estar na vida da pessoa, pode estar na pessoa, você vai lá, ora, clama, e ele vai embora. Porém, a pessoa que estava com o alien, ela não se posiciona diante de Deus. Presta atenção. O que é um demônio, um anjo imundo? Ele é um ser invisível que está na terra por rebeldia. Porque a terra não é o lugar dele. Então ele começa a procurar aonde ele vai se alojar. E aí as pessoas dão lugar para ele entrar na vida delas. Você mesmo, as pessoas que dão autoridade para o inimigo entrar na tua vida. Então, a Bíblia diz que ele sai e ele começa a rodear, procurar algum lugar para ele entrar. E ele não acha. Porém, ele, na mente dele, na inteligência dele, na capacidade dele intelectual, ele fala assim: vou voltar para minha casa. E ele volta, mas ele não volta sozinho. A Bíblia diz que ele volta com 7 piores que ele. Sete piores. Alcoolismo, droga, prostituição. Os demônios vão e voltam. Vão e voltam. Eu falei essa semana passada, eu preguei 2 vezes sobre fofoca, falar demais. São demônios que fazem com que a pessoa ela não consegue ter paz. Ela tem que falar mal da vida de alguém. Demônio. Anjos caídos que fazem com que você entre nesse estágio. E como eles têm inteligência, presta atenção, ele tem inteligência, tanto para o bem como para o mal. Se você não se apegar com Deus, na palavra de Deus, e não se revestir do poder de Deus, você cai bonito. Lucas 4,36. Nós já vamos aqui nós temos 4 páginas de estudo aqui para a gente conversar. Lucas 4,36. O poder da palavra de Jesus. Todas as pessoas ficaram maravilhadas e diziam umas às outras: que palavra é esta? Pois até os espíritos demoníacos ele dá ordens com autoridade e poder e eles se vão. O único que tem poder para expulsar demônios, Jesus Cristo. Irmão, fora disso é tudo conversa fiada. Se alguém falar que vai expulsar um anjo caído, um demônio, no nome de Zé, de Chico, de Fernando, não interessa, isso aí não é mentira. O único que pode expulsar o nome de Jesus Cristo, que é o nome sobre todo nome. Não tem outro. E eles falaram: que palavra é essa? E os demônios eles têm que se curvar diante de Jesus. Atos 8:7.
Eu estou falando primeiro desse pneumata, para depois entrar no bom. Calma. Atos 8, 7. Porquanto os espíritos imundos abandonavam a muitos, aos berros, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados. Muitos são doentes, não porque são doentes, porque os anjos imundos, os espíritos imundos, tomam posse da vida da pessoa. Muitas pessoas morrem porque esses espíritos imundos destroem a vida da pessoa. E a pessoa não quer Jesus, então ela vai para o buraco junto com o demônio. Porque o demônio vem para matar, roubar e destruir, para te levar para o buraco. Não quero Jesus, problema teu. Ninguém tem que discutir, brigar com ninguém. Ah, eu não quero ir para a igreja, não quero Jesus. Eu estou aqui para pregar o evangelho, não para obrigar ninguém para ir para a presença de Deus. Isso é o Espírito Santo que faz. Você não precisa brigar com ninguém. O Espírito Santo é que convence a pessoa de querer esse Jesus. Amém? Não brigue com ninguém. Brigue. Apenas fale do amor de Cristo, dê testemunho e as pessoas vão se achegando a Cristo. Só de olhar para você. Anjos são espíritos ministradores, segundo a palavra de Hebreus. E lá fala também sobre principados e potestades. Dependendo do contexto. Calma que eu vou chegar nisso. A Bíblia não fala especificamente a origem dos anjos. Tudo que se sabe é que os anjos foram criados por Deus. Nós já lemos o Salmo 148. Vamos lá em Colossenses 1,16. Colossenses 1,16. Porquanto nele foram criados todas as coisas, nos céus e na terra, os visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam governos ou poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Deus criou todas as coisas, o que é visível, o que é invisível. Tronos, dominações, governos, poderes, tudo foi criado por Deus. Não é possível determinar quando os anjos foram criados. Quando foram? Pelo estudo que a gente faz, que eu fiz, indica-se que foi criado antes do 7º dia da criação. E o livro de Jó indica que os anjos estavam presentes na fundação do mundo. Mas não quer dizer que Deus criou os anjos antes de qualquer coisa. Na Bíblia não fala nada disso. Porque eu sigo o que diz a palavra de Deus. Vamos lá em Gênesis capítulo 1, do 1 a 3. O certo é que os anjos foram criados antes do 7º dia. Isso é certo. Gênesis 1, do 1 ao 3. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar, que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus. Disse Deus, haja luz, e houve luz. A primeira coisa que Deus criou, a luz. Haja luz e houve luz. O que significa? Que tudo que vem da luz é de Deus. Tudo que vem da paz é de Deus. Tudo que vem do amor é de Deus. Vamos lá em Êxodo 20, 11. Êxodo 20, versículo 11. Porquanto em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu e a terra, o mar e tudo que há neles.
mas no sétimo dia descansei. Foi por esse motivo que eu, o Senhor, abençoei o Shabá, sábado, e o separei para ser um dia santo. Aqui nós já estudamos sobre essa questão do sábado. Tem igrejas que assumem o sábado como um dia santo. Não é o assunto aqui, eu só estou abrindo. Nós assumimos o domingo. Mas isso aí, cada ministério, cada obra tem uma visão. Nós não vamos criticar o pessoal que guarda o sábado, não temos esse interesse, mas nós entendemos que quando ele fala o Shabá é o dia do descanso, não exatamente o sábado. Mas enfim, não vamos entrar nesse assunto, porque esse não é o tema da noite. Jó 38, 7. Então vamos lá. Aqui você vai entender que na criação do mundo, a palavra diz assim: enquanto os luzeiros matutinos, como a alva, juntos cantavam e todos os anjos, filhos de Deus, bradavam de júbilo. Jó, na palavra de Deus, diz que os anjos estavam na fundação do mundo. Neemias 9, 6. Irmãos, é importante colocar os versículos. Só tu és Yahvé, o Senhor, criaste o céu e o universo, com todos os seus elementos, a terra e tudo enquanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há. E tu concedes o dom da vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram continuamente. Quem são os exércitos do céu? Os anjos. Então, nessas passagens bíblicas, nós entendemos que Deus criou os exércitos do céu, que são os anjos. Eu quero colocar essa introdução da palavra para você entender que existe um exército de anjos. Quantos são? Imensurável. Nós não temos ideia da quantidade de anjos que Deus criou. Não existe esse número. E como são os anjos? Os anjos são seres espirituais, o que significa que eles não possuem corpo, mas às vezes os anjos podem se manifestar de forma visível, inclusive de forma física humana. Está na Bíblia? Vamos ver. Gênesis 18, versículo 2. Rapidamente. Gênesis 18, 2. É praticamente um culto de estudo, irmãos. Vamos aprender. Abraão ergueu os olhos e observou 3 homens em pé, a pouca distância. Assim que os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e prostrou-se, encostando seu rosto no chão. Abraão viu 3 anjos. Ele viu os anjos em forma humana. João 20, 12 e 13. Eu vou ler uma no Velho e uma no Novo Testamento. Tem outros versículos, mas para a gente é... João 20, 12 e 13. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Então os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Os anjos conversaram com as pessoas. Os anjos conversaram com Maria, conversaram com Abraão. Pode acontecer de você já ter falado com um anjo e não saber. Eu tenho a impressão que uma época na minha vida, eu e a pastora Lu, com certeza foram 2 anjos que falaram com a gente. Com certeza. Porque aquilo que aconteceu na igreja lá é impressionante. Vamos lá em Atos capítulo 12, 7 a 10.
Atos 12, 7 a 10. Subitamente surgiu um anjo. Subitamente surgiu um anjo do Senhor e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia, passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Esse se abriu por si mesmo para eles passarem. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo se afastou dele. Ele estava preso. E o Senhor enviou o anjo na cadeia para livrá-los. E eles, apóstolos do Senhor, eles mesmos não tiveram ciência de que aquilo que estava acontecendo, se era algo real ou algo irreal. O que é isso? O anjo do Senhor falou com eles, explicou o que eles deveriam fazer, tirou eles da cadeia. A porta abriu, eles saíram para a rua. E Deus enviou aqueles anjos, se manifestou naquele lugar para abençoar eles. Eu quero que você entenda que você serve a um Deus todo-poderoso, que não existe nada impossível para o teu Deus. Quando a gente começa a orar, a responsabilidade da oração, os anjos do Senhor começam a tomar conta da igreja, do lugar, do espaço, porque a Bíblia diz, evidentemente, que os anjos, eles se movem pelo espaço, eles não são onipresentes, ou seja, o anjo não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, não. Mas ele vai junto com você. O Senhor, ele sabe da tua vida, o Senhor sabe dos teus problemas, o Senhor sabe se alguém está intentando algum mal contra você, e ele envia os anjos dele a te proteger. Mas se ele envia um anjo para o Rubinei, ele não vai enviar o mesmo anjo para o pastor Nelson, é outro anjo, porque ele não vai estar o mesmo anjo no mesmo lugar, em dois lugares ao mesmo tempo. São dimensões diferentes. Está claro isso? Eu quero que você vá lá comigo no livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 14. Para você entender a velocidade do anjo. Ah, pastor, tem isso? Tem. Ezequiel 1, 14. E esses seres viventes moviam-se com grande rapidez. Iam e vinham como um raio. Ele pode ir muito rapidamente, mas ele não vai estar com Lucas e com a pastora ao mesmo tempo. Não, ou é aqui ou é ali. Ele vai rapidamente. Ele é muito veloz, porque Deus os fez assim. Ezequiel falando. Eles também são limitados ao tempo e ao espaço. Ou seja, eles não podem estar em dois lugares simultaneamente. Os anjos, segundo a palavra, Mateus 22, 30, vamos lá. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, 22, 30.
Travou aí? Eu vou ler aqui. Mateus 22, 30. Calma, a gente chega lá. A palavra diz assim: na ressurreição, já me perguntaram isso, as pessoas não se casam, nem são dadas em matrimônio. São, todavia, como os anjos do céu. O que significa isso? Que os anjos não se casam e nem se procriam. Porque uma vez me perguntaram, lá no céu eu vou casar? Não, não vai. Já basta aqui, né, irmão? Misericórdia. Como é que a pastora me aguenta? Não, eu, ela. Está entendendo? Lá no céu, ninguém se procria. Quem está lá, está lá. É isso que eu quero dizer. Os anjos também não. Lucas 20, 36, para terminar essa fase. Depois eu vou falar agora dos anjos bons e dos anjos maus. Lucas 20, 36. Os anjos também não morrem. E também não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, tendo igualmente filhos da ressurreição. Agora eu vou falar sobre a questão dos dois caminhos. A Bíblia afirma que existem anjos bons e anjos maus. Porém, é importante você entender que Deus criou todos bons. A Bíblia diz que Deus, ele viu toda a obra criadora dele e tudo era muito bom. Tudo é muito bom. Presta atenção então que eu vou falar para você. Tudo que Deus criou é bom. Você entra na cidade de São Paulo. Qual é a primeira coisa que você depara quando você entra em São Paulo, quando você vem no interior? Um rio poluído. Um cheiro horroroso. Quem é do Rio de Janeiro sabe o que eu vou falar. Você vai lá no Lagoa Rodrigo de Freitas. Um lugar maravilhoso, lindo, só que aquele lugar fedorento, fedido. É para ser assim? Não. Porque Deus criou tudo perfeito. Quem fez isso dessa maneira? O ser humano. Nós é que acabamos. Imagina o rio Tietê, a Lagoa Rodrigo de Freitas, há 100 anos atrás, 200 anos atrás. Devia ser coisa mais linda. As pessoas nadavam, pescavam. O que eu quero que você entenda é que tudo que Deus fez é bom. E os anjos também foram feitos para serem bons. Porém, como tudo na vida sempre tem um porquê, um o quê, aconteceu a queda. Satanás, que era Lúcifer, ele quis ser como Deus. E a Bíblia diz que 1/3 dos anjos seguiu ele. E são esse 1/3 de anjos caídos do mal é que tentam te destruir. Da mesma maneira que a Bíblia diz que 1/3 da população está para a destruição. Está lá na Bíblia. Então eu quero que você entenda o seguinte: a queda do homem teve origem no mundo espiritual, com a queda de alguns seres angélicos. Esses que caíram são chamados de espíritos imundos, demônios. E a Bíblia fala sobre o principal deles, Satanás. Agora, os anjos bons são chamados de anjos eleitos, santos anjos, anjos de luz, anjos de Deus. Quais são os nomes dos anjos? A Bíblia só fala nome de 2. O resto é tudo conversa. Não, ninguém pode falar nenhum outro nome, porque na Bíblia não cita nenhum nome de anjo, a não ser
Esses dois, Gabriel e Miguel. O resto é tudo invenção da galera. O que a Bíblia fala, nós vamos falar sobre eles. Anjos poderosos que ministram em nossas vidas. Eu não vou ficar aqui falando muito sobre o mal. Eu quero falar sobre o bem. Porque eu quero que você entenda que os anjos do Senhor, eles são obedientes à vontade de Deus. Se você não for obediente à vontade de Deus, você começa a puxar para o outro lado. O que Deus quer é que a gente seja obediente. Porque a Bíblia diz que vale mais obedecer do que sacrificar. Vamos lá, Mateus 6:10. É duro ser obediente, irmãos. Não é fácil. Mas é o que Deus quer que a gente seja. Olha o que diz a palavra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Obediência. Venha o teu reino. Às vezes você lê, você fala isso, mas você não tem noção do que você está falando. Não, venha o teu reino. Na minha vida, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí você tenta alguma coisa e não dá certo. Aí você fica nervoso. Fala que Deus te abandonou. Fala que Deus não te ama. Não tem nada disso. A vontade dele não era essa. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Os anjos no céu devem fazer a vontade do Pai. Eles não podem fazer a vontade deles. Os anjos obedientes. Os desobedientes não vão fazer a vontade de Deus. Está entendendo isso? A Bíblia diz que existe um exército de anjos. Lá no Salmo 68, 17. Lá no Getsemane, Jesus falou. Porque eles queriam que Jesus trouxesse um exército para lutar, para guerrear. Vamos ler aqui, depois vamos ler Mateus. São os carros de Deus milhares de milhares, incontáveis. Neles o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo. São incontáveis, milhares e milhares, milhões de anjos, arcanjos, querubins. Vamos lá agora em Mateus 26, 53. Quando Jesus ia para o sacrifício do Getsemane, olha o que ele falou. Ou imaginas tu que eu, neste momento, não poderia orar ao meu Pai? Presta atenção, orar. Ninguém consegue a manifestação de anjos do Senhor sem orar. Orar a meu Pai e Ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos. Você já imaginou se Jesus ora e Deus manda 12 legiões de anjos para destruir tudo aquilo? Ele poderia fazer, mas ele não fez por obediência. Porque o plano de Deus era que ele morresse na cruz por minha vida e por tua vida. Amém? O apóstolo João, lá no livro de Apocalipse, eu marquei aqui, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Depois você olha lá no Apocalipse, capítulo 5, versículo 11. João teve a visão, lá no céu, ao redor do trono de Deus, os seres viventes, os anciãos, o número era de milhões e milhares de milhares. No livro de Hebreus, capítulo 12, 22, diz que há milhares de anjos. Milhares de anjos. E também a Bíblia diz que existem muitos que são do mal, que desobedeceu a Deus. Amém?
Agora eu quero falar sobre os tipos de anjos. Você deve estar curioso. O primeiro, querubim. Aparece diversas vezes nos textos bíblicos como anjos protetores. Em harmonia com esse sentido de proteção, sobre a Arca da Aliança havia imagens de querubins. Na Arca da Aliança havia imagens de querubins. Vamos lá primeiro, Gênesis 3, 24. Gênesis 3, 24. Deus baniu Adão e Eva e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Irmãos, presta atenção. Deus baniu Adão e Eva por causa da desobediência. A Bíblia diz que no lado leste do Éden, presta atenção, como Deus é organizado. Tudo que vem de Deus, da palavra de Deus, tem que ter organização. Do lado leste do jardim do Éden, estabeleceu os seus querubins. Querubins protegendo a árvore da vida. E uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Ou seja, ninguém podia chegar à árvore da vida, porque em função da desobediência. Vamos lá em Êxodo 25, 20. Êxodo 25, 20. Os querubins terão as asas estendidas para cima e protegerão o propiciatório com suas asas, um voltado para o outro. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Deus explicando como é que ele queria que fizesse a questão da Arca da Aliança. Êxodo 37, 9 agora. Você vai ficar craque de Bíblia. Em nome de Jesus. Êxodo 37, 9. Mais para frente. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam de frente um para o outro, com o rosto voltado em direção ao propiciatório. Amém. São os querubins. Serafins são mencionados como sendo anjos dedicados à adoração constante ao Senhor. Os serafins são os anjos que estão no altar adorando. Os serafins, você é do louvor? Os anjos que estão te protegendo. Os serafins. Anjos de adoração. Isaías 6, 2 ao 6. Serafins. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Segue até o versículo 6, por favor. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é Yahvé, o Senhor dos exércitos. Eis que toda a terra está plena, cheia da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos
contemplará o Rei, o Senhor dos Exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. O anjo serafim pegou a brasa. Tenaz é um equipamento que você pega e colocou na boca do profeta Isaías. Porque ele falou que ele era um homem de lábios impuros. O anjo foi lá e curou. Falou para ele: olha, você está abençoado. O que aconteceu com Isaías? Você sabe como é que ele morreu? Um homem desse, um profeta desse, ele morreu cerrado ao meio. Por que eu estou falando isso? Você já imaginou também a glória desse homem, desse profeta diante de Deus? Você já consegue imaginar quando você faz a obra de Deus, independente, porque o cristão ele não morre? Qual é a glória de você ser um obreiro na casa do Senhor? Qual é a glória de você louvar a Deus? Qual é a glória de você orar e Deus responder a tua oração? Não tem preço, irmão. Arcanjo. Falei do querubim, serafim, arcanjo. Só tem um arcanjo mencionado na Bíblia. Apocalipse 12, 7. Glória a Deus, dona Silvana. Meira, Deus abençoe. Rosal, Deus abençoe. Apocalipse 12, 7. O único arcanjo na Bíblia é Miguel. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Lembra que eu falei do bem e do mal? Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. O que eu quero que você entenda é que nós vivemos hoje, desde a criação do mundo, o anjo caiu, começou ali uma grande luta, do bem contra o mal. Você não consegue entender pessoas más. Você não consegue entender o que vai no coração de uma pessoa com a intenção má. Tem muitas pessoas que têm intenção má. São pessoas ruins mesmo. Só que isso já começou lá no céu. Toda pessoa que tenta fazer rebelião, toda pessoa que tenta colocar você contra alguém, toda pessoa que vem trazer situação para destruir famílias, para destruir igrejas, levanta falso testemunho, são pessoas que estão completamente ligadas com esse caimento dos anjos que caíram lá do céu. A pessoa está dominada, com a mente dominada, com a intenção de destruição. Olha, amigo, eu gosto muito de você. Aí vai penetrando na mente da pessoa aos pouquinhos, colocando coisas ardilosas no coração da pessoa, com a intenção de destruir. E hoje nós temos essa guerra na terra, do bem contra o mal. Do bem contra o mal. Por isso que a Bíblia fala sobre principados e potestades. O que é isso? Existem regiões da terra que as pessoas morrem de câncer, muito câncer ali. Existem regiões que tem muito drogado. Muitos assassinatos. São potestades que elas dominam o local.
E aí não tem uma igreja forte, uma igreja que ora naquele lugar. A única maneira de destruir essa potestade é através dos crentes. Não tem outro caminho. Quando eu digo crentes, uma igreja que ora. Uma igreja que clama. Uma igreja que busca a face de Deus. A única forma, irmãos, é assim. É quando você começa a ver na tua casa o pai, o avô morreu alcoólatra, o pai morreu alcoólatra, o filho está no caminho do alcoolismo, potestade atuando naquela família. E a pessoa, não. Você tem que orar, clamar, os anjos do Senhor têm que destruir toda manifestação de potestade e do mal na tua casa. E não tem outra maneira a não ser através do nome de Jesus. Do sangue de Jesus. Vamos lá comigo, Efésios 3:10. Daqui a pouco eu vou falar sobre os anjos trabalhando ao nosso favor. Efésios 3:10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais. Você precisa ser conhecido nas regiões celestiais. Você está na graça? Na multiforme sabedoria de Deus? O que é a multiforme sabedoria de Deus? Dentro da igreja, cada pessoa tem um dom. Eu não sei cantar, irmãos, nem pretendo. Pastora Lu louva lá, canta. Tem irmãos, o pastor Rubinei tem um chamado. O irmão Udo tem outro chamado. Porque é multiforme sabedoria de Deus. Deus usa cada um da maneira que lhe aprouver. E os anjos do Senhor acampam ao teu redor. Os anjos do Senhor podem te dar habilidades. Habilidades. Eu, quando tinha 13 para 14 anos, eu pedi para Deus uma habilidade. E Deus me deu. Mas você tem que falar com Deus. O que você pretende que Deus faça para você? Os anjos do Senhor, eles são liberados para te abençoar. Agora, não pode ficar, irmã, de boca aberta. Você tem que falar com Deus, e Deus começa a ministrar na tua vida. Deus começa a usar os anjos dele para te abençoar. E os principados e potestades vão caindo. E as bênçãos de Deus vão chegando na tua casa e na tua vida. Não ache que você está aí de boa. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Porque não é assim, irmãos. Você tem um adversário. Você entra numa empresa. Primeiros 3 meses é uma maravilha. Tudo lindo. Daqui a pouco começa a aparecer os adversários. É ou não é? Você monta um negócio. Está tudo lindo, os vizinhos, tudo bacana. Daqui a pouco o vizinho já fica com inveja. Já começa a ir, falar. Você muda para um prédio, para uma casa. Compra um carro. Tudo que você conquista, sempre vai ter o adversário que vai tentar diminuir. Por isso você tem que estar orando, clamando, buscando em Deus. E os anjos aparecem na Bíblia executando várias funções. Qual é a função dos anjos? O objetivo final é honrar e obedecer à vontade de Deus. Eles adoram a Deus constantemente, sem cessar. Eu só vou ler um versículo, tem vários. Apocalipse 5:11. Já estou terminando, irmão. Só espero que esteja ficando claro.
Então reparei e também ouvi a voz de grande multidão de anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e de milhões, adorando a Deus. Os anjos também aparecem servindo aos redimidos de acordo com a ordem do Senhor. O que os anjos fazem? Eles protegem ao povo de Deus. A pessoa pergunta assim para você: por que você vai para a igreja? O que você vai fazer na igreja? O que nós normalmente vamos fazer na igreja? O que deveríamos fazer? Adorar Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós também recebemos proteção. Uma igreja que ora, uma igreja que clama, uma igreja que busca fazer a vontade de Deus, ela tem proteção de Deus. Não quer dizer que nós não vamos ter luta, mas nós vamos ter proteção. Salmo 34, 7. Rapidamente. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os liberta, os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os liberta, e os livra. Ou seja, você está na presença de Deus. Você teme a Deus. Você ama o Senhor. O anjo do Senhor acampa ao teu redor e te livra. Pode, irmão, pode escrever isso quando você quiser. Só que mantenha posicionamento com Deus. Salmo 91, que o povo gosta muito. Versículo 11 e 12. Mas um pouquinho mais para frente. Porque a seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropece em alguma pedra. A Bíblia diz que o Senhor dará ordens a teu respeito. Você está se achando, né? Poxa, hein, Belinha? A meu respeito? Sim. João Vitor, a teu respeito. O Senhor ele vai dar ordens ao teu respeito. Toma posse disso, irmão. Volta um pouquinho lá. Ao teu também, viu, Letícia? Porque a seus anjos dará ordens a teu respeito. O Senhor se levanta lá no céu e fala assim para os anjos: anjos do Senhor, vai agora na Irma. Opa! O que nós acabamos de estudar? Que a velocidade do anjo é como um raio. A Irma não está nem vendo, está lá, o anjo está do lado dela. Eu estava indo com o Lucas trabalhar e o anjo do Senhor falou comigo: vai lá no Álvaro agora. Falei: eita Deus, vamos agora. Falei para o Lucas: vamos para o hospital agora. O Álvaro estava internado no hospital. Pegamos o carro e fomos lá para o Álvaro. E foi uma grande bênção, oramos. E Deus levantou o irmão Álvaro, o pastor Álvaro, naquele dia. Por quê? Porque eu ouvi a voz do Senhor e eu obedeci. E os anjos do Senhor estavam ali com a gente, acampados. Toma posse disso, irmãos, é verdade. Se a pessoa vai dizer: você vai para a igreja, você é careta. Mas não sou careta, sou inteligente. Você que é jovem, estar na presença de Deus é inteligência. É você ser inteligente. Porque na hora da dificuldade, quem vai te proteger vão ser os anjos do Senhor. Vai ser o próprio Deus que vai enviar os anjos para te proteger. É Ele que libera a bênção. Eu lembro, eu já contei esse testemunho aqui, vou falar. Eu fazia o culto numa casa.
Deus me levou a falar com uma pessoa, uma senhora, no culto. E o filho dela não curtia muito igreja. Muito menos o pastor. E Deus me usou, falou, fala para ela que essa semana o filho dela vai sofrer um atentado. Só que você vai orar agora e ele não vai morrer. Eu falei para ela, olha, o teu filho tem um Golf, assim, assim, assado. Deus me mostrou tudo. Essa semana ele vai sofrer um atentado. Mas eu vou orar agora e Deus vai livrar ele não vai morrer. A mulher olhou, pode chegar lá na tua casa e falar para ele. Era quinta-feira que eu fazia o culto. Na sexta-feira lá vai o cara para a balada. Em Sorocaba. Aconteceu exatamente isso. Ele conheceu uma menina. No meio do caminho parou no caixa eletrônico. Houve um sequestro relâmpago. Mataram a menina na frente dele. E a hora que iam atirar nele, o carro capotou. Os 2 caras morreram e ele ficou vivo. Na quinta-feira ele foi lá dar o testemunho. Irmãos, eu estou falando de algo que eu vivo. Eu conheço esse negócio. Eu não estou falando que eu ouvi falar. Eu sei o que Deus pode fazer por minha vida e por tua vida. Apenas obedeça a Ele. Obedeça. É mais simples. E os anjos do Senhor, eles estão a nosso favor. Mateus 18:10. Eu já vou acabar. Calma que eu já vou acabar. Mateus 18:10. Tendo todo cuidado para que não desprezais a qualquer desses pequeninos, pois eu vos asseguro que seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai Celestial. O que Deus está falando aqui? Nós não estamos lá no Paquistão, são os pequeninos do Senhor. Toma cuidado, irmão, para não desprezar a eles. Porque não fui eu que fui atrás do Paquistão, foi o Paquistão que Deus trouxe para a gente. Imagina se eu rejeito. Eu estou falando para o Senhor, Senhor, estou desprezando. Mas os anjos do Senhor, eles estão olhando para nós, para o nosso trabalho. Porque o Senhor libera anjos para proteger o ministério semear. Libera anjos para cuidar dos irmãos. Sabe por quê? Por causa do nosso trabalho. Isso é bíblico, irmão. Só para encerrar, na história de Rico e Lázaro, Jesus informa que os anjos assistem os crentes na hora da morte. Lucas 16:22. Eu só vou falar, não, falta falar da segunda vinda de Cristo. Lucas 16:22. O crente vai morrer. Deus tem um propósito. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu. E os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. A Bíblia diz aqui que o homem mendigo, ele tinha temor de Deus. Ele morreu. E os anjos do Senhor foram lá e recolheram ele. Mateus 25:31. Só mais um versículo, mais 2 versículos. Mateus 25:31 e Marcos 8:38. Mateus 25:31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória dos céus. Marcos 8:38. Assim sendo, numa época como esta, de incredulidade e perversidade, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando voltar na glória de meu Pai, de seu Pai, juntamente com os seus santos anjos, também a essa pessoa não oferecerá honra. Portanto,
muito cuidado quando você colocar alguém no céu. Muito cuidado, porque entrar no céu não é fácil. Assim sendo, numa época como essa, nós estamos vivendo uma época de incredulidade e perversidade, pessoas ruins. Se alguém tiver vergonha de mim, está com vergonha de Jesus e dos ensinamentos de Jesus, problema teu. Se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, Jesus Cristo, quando voltar na glória de seu Pai, juntamente com os santos anjos, também essa pessoa não oferecerá honra. Não tem jeito, irmão. Se você não honrar Jesus, Jesus não vai te honrar. Não fica essa conversinha da teologia da Disneylândia, que Deus amou o mundo, mas se você não amar Jesus, se você não quiser Jesus, Ele também não vai querer você. Não se iluda com isso. Você está vivo aqui na terra. O tempo passa muito rápido. Só que a morte chega para jovem, para criança, para velho, para adolescente, para todo mundo. E se você ouviu a palavra do Senhor, aí piorou. Porque quem ouve a palavra do Senhor e não aceita o Senhor Jesus como Salvador, jamais receberá a honra dele. Essa é a palavra de Deus. Aplauda o Senhor Jesus.